Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos então em mais um dia dessa semana psicoativa. Hoje nós vamos falar sobre o medo, por que nós sentimos medo e alguma explicação também do que ocorre no nosso cérebro quando sentimos esse sentimento que às vezes é tão perturbador. Se você quiser saber de todos os detalhes de como funciona, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes, transtornos de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo e me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. Gente, eu não sei se vocês lembram do Halloween que eu trouxe aqui as duas creepypastas mais assustadoras, então isso remete ao medo. Na época eu já pensei em trazer um vídeo sobre o medo, mas eu pensei em deixar por outro momento, então esse é o momento perfeito para explicar porque nós sentimos medos até também dessas coisas sobrenaturais. Gente, eu acredito que vocês sabem que o medo é algo instintivo, é algo natural do ser humano, que faz parte, na verdade, até para a nossa própria sobrevivência. Porque imagina só se a humanidade fosse uma espécie que nasceu isenta de qualquer medo. É muito provável que a nossa espécie já teria sido extinta lá em seus primórdios, quando ela tentasse chegar perto de algum animal que fosse mais violento, sem ter nenhum receio de fazer aquilo. Então o medo, ele claramente faz parte do nosso sistema para que a gente consiga também sobreviver. O medo, na verdade, ele tem dois sistemas ali de defesa, que é o de luta e o de fuga. Existem pessoas que têm o medo de fuga mais forte do que o medo de luta, ou seja, quando ocorre alguma situação ali aparentemente perigosa, o primeiro lapso que vai ter na mente daquela pessoa vai ser o de fugir, o de correr, o de sair daquela situação o mais breve possível. Agora tem outras pessoas que já possuem o instinto de luta, ou seja, quando tem algo perigoso, ela já vai querer enfrentar aquele perigo que está acontecendo. Por isso que normalmente pessoas elas reagem de forma diferente, como por exemplo, quando vão ser assaltadas. Tem pessoas que quando sofrem assaltos nas ruas, ela simplesmente trava, o seu cérebro não consegue nem reagir, ela apenas entrega as coisas e só quer fugir daquela situação o mais breve possível. E tem outras pessoas que já vão enfrentar, o que claramente, gente, não é recomendável você enfrentar essas situações de perigo, porque é importante que a sua vida seja preservada acima de qualquer bem material. Basicamente, a área do cérebro que nos faz sentir esse sentimento de medo é o sistema límbico, que esse sistema ele também é responsável pelas emoções. E também, gente, existem os medos racionais e os irracionais. Vou falar aqui só um pouquinho sobre ele, depois eu vou entrar mais profundamente sobre o porquê que nós temos reações até com medos irracionais que não faz o mínimo sentido nós termos aqueles medos. Mas basicamente o medo racional é algo realmente necessário para nossa sobrevivência. Quando alguma situação ocorre um perigo ali, quando é extremamente perigoso, então nós sentimos esse medo. Agora tem situações racionais que não fazem o menor sentido da pessoa sentir aquele medo, que não é uma situação que corre perigo para a vida daquela pessoa, para a integridade daquela pessoa, mas só que mesmo assim ela vai sentir esse medo. É muito importante a gente ressaltar que o medo é algo natural, mas quando ele chega a ser prejudicial para que essa pessoa desenvolva uma vida normal, ele pode ser tratado até como uma fobia, pode ser ali um transtorno, que é interessante essa pessoa já buscar uma ajuda profissional. Como por exemplo, quando o medo impede da pessoa sair de casa, quando o medo impede da pessoa ter interações sociais, quando o medo impede daquela pessoa fazer qualquer coisa na sua vida. Como por exemplo, a gente tem muitas pessoas que têm talentos extraordinários, que são profissionais extremamente capacitados, porém ficam presos em uma caixa ali chamada de timidez, mas é basicamente por medo de se mostrar, por medo do que as pessoas vão pensar. Então, até na sua área profissional, ela não consegue mostrar o que ela é, o que ela veio para fazer, porque ela simplesmente
trava. E até essas questões também é muito interessante buscar terapia para que seja desenvolvido isso também, porque não é preciso viver uma vida desse jeito e a gente tem como evoluir para sempre denotar a nossa melhor parte. E é muito importante que nas nossas vidas a gente busque essa melhor parte. Mas o medo, gente, ele afeta ali diversas regiões do nosso cérebro, como o bulbo, o tálamo, até a massa cinzenta também. Então é algo que dá ali um colapso no nosso cérebro que é transportado para o nosso corpo inteiro. Ele libera também alguns hormônios, como a própria adrenalina, e com a adrenalina ocorre a aceleração dos batimentos cardíacos, ocorre suor também. E é por isso que às vezes quando uma pessoa está em uma situação ali de perigo muito intensa, que ela está sentindo um medo muito forte, a mente dela simplesmente parece que apaga naquele momento para se anestesiar daquilo, porque parece que se ela viver naquele momento ela não vai suportar. Como por exemplo, tem casos de pessoas que sofreram traumas horríveis e inimagináveis e que depois essas pessoas não lembram do que aconteceu ou só tem lapsos assim na memória, que não tem uma memória nítida daquilo. Quando ocorre a adrenalina pra gente sobreviver àquele momento, e depois que a adrenalina passa é que o corpo começa a amolecer e a retornar aos seus sentidos naturais. Gente, uma coisa que vale muito ressaltar e até também vai responder a pergunta da thumb que eu deixei aqui pra vocês, é que o medo está profundamente associado à memória. Não que necessariamente ele esteja, tem casos que não, mas só que possui realmente muitos medos que estão associados à memória. Ou seja, se uma pessoa tem uma memória que ela passou em uma determinada situação parecida com aquela e naquele momento pareceu ser perigoso e ela sentiu medo, normalmente, provavelmente essa pessoa vai sentir medo em todas as situações que são parecidas com aquela, por ser algo já natural. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, uma criança, quando ela era bem pequena, uma galinha correu atrás dela. E isso, ela sentiu muito medo naquele momento, temeu até pela sua vida, ela correu, ela chorou, aquilo foi extremamente traumático. E depois que passou aquilo, aquela pessoa sente medo de qualquer tipo de aves, inclusive de galinha. Se ela vê um pombo na rua, parece que ataca ela e ela sai correndo, e é um medo assim e é irracional. Isso realmente ocorre com muitas pessoas que têm traumas por medos que quem olha e não tem aquele medo parecem ser bobos, mas o interessante é que o cérebro revive aquele momento em que a pessoa sofreu aquele trauma pela primeira vez toda a vida quando ela passa por algo parecido de novo. Ou seja, gente, para exemplificar aqui melhor, o cérebro de uma pessoa traumatizada, ele não é o cérebro como, por exemplo, depois que essa criança cresceu, ela já tá com 30 anos de idade, o cérebro dela, quando ela passa por uma situação parecida com aquela traumática, o cérebro dela não vai ser daquela adulta de 30 anos formada com a profissão, com filhos e tudo, não. O cérebro dela vai ser como aquela criança de, não sei, 5 anos que correu na época. Então, sempre quando nós passamos por situações traumáticas e revivemos isso depois, o cérebro tende a retornar e a sentir a mesma sensação que ele sentiu na primeira vez. Então, basicamente, quando aquele adulto tá correndo daquele pombo que é extremamente assustador na cabeça dele, é porque é como se ele fosse aquela criança de 5 anos correndo daquela galinha. E na mente dele, por mais irracional que pareça, ele realmente teme pela sua vida porque ele passou por uma situação parecida com isso anteriormente. Então, gente, basicamente porque nós sentimos medos irracionais é justamente por esse motivo, por ele estar normalmente associado à memória. Outra coisa que também acontece é que a humanidade é muito comum ter medo daquilo que é desconhecido. Claro que tem pessoas que não têm, afinal de contas, se todo mundo tivesse medo do desconhecido, o mundo não teria evoluído da forma que evoluiu. Mas só que é muito comum para a humanidade, até pela própria sobrevivência, ter medo do desconhecido. Como, por exemplo, vamos imaginar uma humanidade primitiva. Um ser humano que não sabe como é aquele animal que está ali na frente dele, a primeira coisa que vai vir ali na mente dele normalmente é se afastar, até ter certeza que aquele animal é perigoso ou não. Porque pode ser que aquele animal não seja perigoso, mas pode ser que seja perigoso, e se ele não tiver medo daquilo que ele não conhece, ele vai chegar e aquele animal pode até matá-lo. Então, o medo do desconhecido também é algo instintivo e natural da humanidade. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm medo do escuro, porque quando tá escuro, você não sabe o que tá ali do seu lado.
claramente que o que tá do seu lado é o que tá quando tá claro também, mas você não tá enxergando, você não tá olhando para as coisas como você tá olhando quando tá claro, que você consegue entender todo o ambiente na sua volta. Então, quando tá escuro, você teme que algo que você não esteja vendo esteja ali, por mais irracional que pareça, é basicamente o desconhecido e é natural. Mas claramente, se você tiver o medo do escuro extremo, que você não consegue nem apagar a luz para dormir à noite, esse medo te prejudica, é interessante, repito, buscar uma ajuda profissional, porque esses medos realmente acontecem, gente, mas quando isso chega a atrapalhar, é interessante, repito, procurar ajuda profissional. E como eu falei para vocês, quando nós sentimos medo, o nosso cérebro libera hormônios, inclusive eu falei da adrenalina, o nosso cérebro também libera o cortisol. O cortisol, gente, ele é responsável por basicamente dar um branco no cérebro, porque esse hormônio ele é liberado também no estresse. E a gente basicamente, quando o cérebro tá entendendo que ele tá sob ameaça e ele fica sobrecarregado. Esse branco, gente, ele ocorre muito e eu vou dar exemplos práticos do dia a dia, como por exemplo, você está muito ansioso para fazer aquela prova ou você está muito ansioso para fazer aquela apresentação e você estudou extremamente para fazer essas coisas. Você sente que você está capacitado para isso, mas quando vai chegando cada vez mais próximo, parece que o seu coração começa a acelerar, que é a adrenalina que está liberando ali já em você. Então você já começa a sentir medo por algo que não aconteceu e por possíveis coisas que podem acontecer. Se eu errar, se eu gaguejar, se eu falar mal, se eu falar algo errado. Então você começa a sentir medo, seu cérebro sente ali que você está em uma situação de ameaça. Então, o que ele acontece? Ele libera o cortisol e dá um branco no seu cérebro. Sei que essa não é a melhor alternativa, mas realmente é isso que o cérebro faz para se proteger. E por mais que você saiba a resposta daquela pergunta da prova, você não se lembra porque você está tão nervoso, está com tanto medo que você não consegue fazer aquela prova porque o seu cérebro deu um branco. E basicamente o cérebro, ele libera essa sensação de medo e todas essas formas dele aparentemente se proteger quando nós entendemos que nós não conseguiremos lidar com determinadas situações. Porque se nós soubéssemos que nós somos capazes de lidar com qualquer coisa, nós não sentiríamos medo de nada. Mas por mais pequena que a coisa seja, a mente daquela pessoa está naquilo, eu não vou conseguir lidar com isso. E dessa forma de não conseguir lidar com algo que ela desconhece, com algum trauma que ela já sofreu, é o que vai ocasionando também esse medo. E, gente, o pior de tudo é que essas coisas também podem se tornar um ciclo vicioso. Como, por exemplo, nessa questão de fazer prova e de dar um branco, as pessoas podem começar a falhar normalmente em todas as provas que ela vai fazendo, ou na maioria das provas que ela vai fazendo. Então, isso pode realmente prejudicar as pessoas. Então, gente, basicamente, boas maneiras de conseguir lidar com o medo, de conseguir enfrentar as situações, basicamente entendendo o medo e qual é a causa dele. Ou seja, para lidar com coisas irracionais, nós usamos o que? O racional. Então, entendendo qual é a causa daquele medo, por que que aquele medo está acontecendo, a pessoa ela começa a se descobrir também, começa a tratar através da raiz daquilo. E se necessário, ela pode ter a intervenção ali de psiquiatras, de psicólogos também, para que vá ajudando ela. Porque, como eu falei para vocês, nós temos medo também daquilo que é desconhecido. Então, quando você conhece a profundidade dos seus medos, por mais assustador que pareça conhecê-lo, mas quando nós conhecemos, talvez depois que você descubra qual é a causa daquilo, aquilo não vai ser mais tão assustador como aparenta ser. E uma coisa também para medos irracionais, como eu falei para vocês, da pessoa, por exemplo, ter medo de aves, uma coisa que eu acredito que você até já desconfia que seja bom, mas que realmente para tratar daquele medo, fazer com que a pessoa enfrente o medo. Mas claro que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa extremamente necessária, porque a pessoa enfrentando o medo, ela vai criar uma nova memória na mente dela, que até então ela só tem aquela memória traumática que fez ela ter medo de aves. Então,
quando ela cria uma nova memória de uma ave que na verdade não é assustadora, de uma ave que não pode fazer mal a ela. Ela tocou naquela ave, não aconteceu nada de mal, então o cérebro ele vai trabalhar em cima dessa memória para desbloquear esse trauma. Então é interessante assim que os medos sejam enfrentados e sejam conhecidos. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida também. Eu agradeço demais a você por ter assistido até o final, eu te espero amanhã aqui no próximo vídeo. Valeu, valeu e tchau, tchau!